Cristo. Aqueles que nos visitam sejam muito bem-vindos nessa noite. Nós falaremos no tema dessa noite de o exemplo de Cristo, o exemplo a ser seguido do nosso Senhor e Salvador. E vamos fazer um parêntese nessa pregação, mostrando o perigo do erro religioso, do engano que está sorrateiramente entrando nas igrejas hoje. Então, nosso tema é esse: o exemplo de Cristo e o cuidado com o engano religioso, ou o falso ensino religioso que está adentrando dentro da igreja. E o modelo de vida que nós temos que seguir é o exemplo de Cristo. O exemplo máximo a que nós venhamos a seguir é o exemplo de Cristo. Todos os cristãos devem seguir o exemplo de Cristo. O propósito de Cristo com as nossas vidas. Nós temos que seguir. Ele é modelo e exemplo para as nossas vidas. Isso significa em quê, pastor? Confiar nos seus propósitos. Quais os propósitos de Deus em nossas vidas hoje, aqui na terra? Há propósitos para as nossas vidas, sim, aqui. Só que esse propósito, ele começa aqui e se estenderá por eternidade afora. Jesus Cristo é o exemplo e o modelo a ser seguido. A vida de Jesus foi marcada por exemplo, o exemplo de amor. Ele amou o mundo de tal maneira, o nosso tema de missões mundiais, o exemplo de humildade, o exemplo de servo. Então esse é o modelo a ser servido. Jesus nunca fez acepção de pessoas, não. Ele era totalmente diferente. Ele olhava com o olhar nos olhos da gente, não fazendo acepção, nem diferença de pessoas para pessoas. A vida de Jesus foi marcada por isso, por o exemplo. Aquele que curou os cegos, aquele que recebeu as criancinhas, todas as crianças. Ele disse que as crianças delas serão o reino dos céus, mas principalmente aquele que perdoou os pecadores, principalmente aqueles que disseram: crucifica-o. Jesus olhou nos olhos dele e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então esse é o exemplo a ser seguido, o exemplo de Cristo. E o cuidado que nós temos que ter com os falsos ensinos. Abramos nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e vamos trabalhar com esse tema, o exemplo de Cristo e o perigo com os falsos ensinos. Filipenses 3, do 17 ao 21. Filipenses capítulo 3, do 17 ao 21. Eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja lesse os pares. Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Aqueles que não têm Bíblia, vai estar projetado aqui no Data Show. Filipenses capítulo 3, versos do 17 ao 21. Eu gostaria de ler os ímpares e que a amada igreja e os amados visitantes lessem os pares. A palavra de Deus nos diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte, te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, que a tua palavra penetre nos nossos corações nessa noite. Nós já sabemos que a tua palavra é revelada, mas nós precisamos de iluminação do céu, do alto, para compreender tudo que vem de ti, ó Deus.
Que nós possamos estar nesse momento com os ouvidos sensíveis e com os corações quebrantados e contritos para ouvir a Tua palavra. Palavra revelada, palavra inspirada, palavra que salva, palavra que redime. É isso que eu te peço, ó Deus, e te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Do verso 17 ao 19, ele vai mostrar 4 fatos a seguir. Mas Paulo diz aqui, logo no verso 17, meus irmãos, sejam meus imitadores. Por que é que Paulo fala isso? Porque Paulo era um imitador de Cristo. Paulo era um seguidor de Cristo. E a gente pode ver isso no contexto. Deixe sua Bíblia aberta. Volte aí para o capítulo 1. Capítulo 1, verso 20 e 21. Eu gostaria de ler que os irmãos acompanhassem comigo. Capítulo 1, versos 20 e 21. Olha o que é que ele diz. A minha ardente expectativa e esperança é que nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo era um seguidor de Cristo. Paulo seguia e fazia a vontade de Cristo. A comida e a bebida de Paulo era fazer a vontade do Pai que estavas no céu. Por isso que ele diz, sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu imito Cristo também. E é isso que nós temos que ser como crentes, como cristãos. Seu desejo deve ser o desejo de ser um imitador de Cristo. O que é isso, pastor? Ser um seguidor, ser um discípulo de Cristo. E ser aqui é ser e viver. Paulo era um exemplo de crente, de vida. Uma vida que era dedicada à pregação da palavra, mas também uma vida de exemplo de vida. Ele vivia e ensinava. O caráter de Paulo era um caráter aprovado. O que norteava a vida de Paulo era o quê? A palavra de Deus. É isso que está norteando a tua vida hoje, meu amado irmão, ou meu amado visitante. E se for, você está imitando a Cristo. Ser imitador de Cristo não é ser perfeito, não. Mas a primeira coisa que acontece nas nossas vidas é, eu consigo lutar contra os meus prazeres e os meus desejos pecaminosos. Eu batalho, eu milito contra a minha carne, contra os meus desejos, contra as minhas paixões. Imitar aqui, viver segundo o Evangelho, viver segundo a vontade do Rei que governa o universo, viver uma vida de santidade, uma vida de separação. Ele nos chama para isso, para que nós possamos ser imitadores de Cristo, imitadores de Paulo. Imitadores, a palavra no grego é imitar, literalmente. Aquele que imita outra pessoa, que segue outra pessoa. Paulo seguia a Cristo, nós seguimos a Cristo, imitamos Cristo. Como, pastor? Amando como Ele amou. Vamos agora para a prática. Como é que eu sou um imitador de Cristo? Amando como Ele amou, sendo humilde como Ele foi humilde. É assim que nós imitamos a Cristo, tendo misericórdia, porque se nós não tivermos misericórdia, nós não teremos misericórdia. Nós, é uma pergunta, conseguiremos viver assim? Sendo imitadores de Cristo, ser um co-imitador dentro da igreja. Agora eu trago para a igreja. Como é que eu faço isso, pastor? Ser um co-imitador de Cristo dentro da igreja. Eu estou tendo comunhão com os irmãos, unidade, fé na prática. Não é fé na minha fé, mas fé na prática. Eu creio no que Cristo fez por mim, e agora eu vivo em unidade, eu vivo em novidade de vida. Eu caminho junto com meus irmãos, mesmo sabendo que eles são diferentes. Nós somos diferentes até na nossa digital, o nosso globo ocular. Não adianta nós querermos imitar pessoas, mas nós somos exemplos para elas. As mais velhas, o apóstolo Paulo vai dizer, ensina as mais novas e os mais velhos mais novos que estão chegando. Qual o exemplo que nós estamos dando hoje para os novos convertidos que se converteram? Homens e mulheres. Se nós formos homens, imitadores de Cristo, o seu primeiro ministério, que é sua casa, que é sua família, será um ministério promissor, será um ministério que dará frutos, porque nós estamos imitando a Cristo. É isso que nós temos que fazer. Como é que nós fazemos isso? Cuidando de nós mesmos. Paulo orienta
a Timóteo diz: ó, Timóteo, cuida de ti mesmo. Porque se a gente, homens, não cuidarmos de nós mesmos, como é que nós vamos cuidar da nossa casa? Como é que nós vamos cuidar de nossa esposa? Como nós cuidaremos dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos? Cuidando de nós mesmos, através da sã doutrina. Eu cuido para que eu possa cuidar da minha família como sacerdote do lar, como provedor do meu lar, como homem que se comporta como homem verdadeiro dentro do lar, não como menino. Por isso que eu digo, sempre que a gente está aconselhando, antes do casamento, casamento é para homem, não é para moleque, não, porque existe a responsabilidade de puxar a corda, é o sacerdote do lar que puxa essa corda. Por isso que nós temos que cuidar de nós mesmos. Igreja, valorizem homens e mulheres que estão aqui, homens e mulheres tementem a Deus, aprendam com eles sim. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 17: irmãos, sejam meus imitadores, seguir. Aqui nunca foi perfeição, perfeição só no céu. Não estou pregando perfeição, mas pessoas que têm um exemplo de vida assim. Nós temos que lembrar disso. Pessoas que são referências. O chamado aqui é para imitar. E inclui o quê? Ser diferente nesse mundo. Qual o testemunho que eu estou dando diante do mundo? Como as pessoas estão olhando para você, cristão, lá fora? Verdadeiramente eu sou um homem e uma mulher de Deus, como diz o profeta, ali vai um homem de Deus. Eles verem a diferença, ou não, ou nós somos mais um no meio da multidão. Não, enquanto vivermos aqui, nós temos que ser imitadores de Cristo, para que nós possamos fazer a diferença. Qual a diferença que nós estamos fazendo? Qual o impacto que nós estamos causando para outras pessoas? Você pode ser um modelo para os seus filhos, um modelo para a sua filha, um modelo para os seus netos. Como o seu neto está olhando? Quem a criança imita primeiro? A criança, o bebê, o filho, imita quem? O pai. A filha imita quem? A mãe. Qual o modelo que você está sendo de mãe, de avó, de pai? Qual o modelo? Qual o exemplo que você está dando? Você tem que ser modelo para os seus filhos. E você tem que ser exemplo dentro da igreja. Como é que eu posso ser um exemplo dentro da igreja? Discipulando outras pessoas, mostrando o caminho da verdade. Uma criança, ela imita primeiramente os seus pais. A pergunta que fica é: qual o nosso testemunho? Não, meu filho não vem para a igreja, meu filho não lê a Bíblia. Eu não leio a Bíblia, eu não venho para a igreja, eu não oro. Como é que meu filho vai orar e vai fazer tudo isso, se eu não sou exemplo para ele? Sejam meus imitadores. Paulo era um imitador de Cristo, aquele que vive perto da cruz, olhando para a cruz, reflete a santidade e a beleza de Cristo, porque nós nos tornamos mais semelhantes dia a dia a Ele. Em outras palavras, a cruz de Cristo e a segunda vinda de Cristo que se aproxima. Quando nós nos apegamos a essas coisas, olhando para Cristo, olhando para a segunda vinda de Cristo que se aproxima, cada dia que passa nós ficamos mais parecidos com Cristo. Nesse período atual, pastor, sim, é aqui que você vive. Deus não disse que ia tirar você do mundo, não. Vocês estão do mundo, mas não são do mundo. Deus disse que vai pedir para nos guardar nesse mundo. Deus disse que você é sal e luz nesse mundo, sendo exemplo, seguindo o exemplo de Cristo. É assim que você tem que viver. É assim que nós temos que viver. Como é que eu tenho que viver, pastor? Seguindo o exemplo, sendo exemplo para os outros, dando testemunho. O que é que Cristo disse? Serão minhas testemunhas. Nós temos que viver o que nós pregamos. Nós não podemos ser atores da fé. Não, uma hora cai, eu não consigo viver. Não, eu tenho que viver justamente isso, conforme o exemplo de Cristo. Há um ponto importante aqui que eu quero falar nessa noite, que é justamente a prevenção contra o engano religioso. Meus amados irmãos, uma brecha que você dá, vai abrir uma janela. Depois da janela vem uma porta, depois de uma porta vem uma avenida.
E depois da avenida, às vezes não tem mais jeito, nós temos que ter cuidado. Um dos maiores venenos de Satanás se chama o engano religioso. E nós temos que ter a proteção contra os falsos ensinos, falsos profetas. Paulo sempre pregou a verdade. Paulo denunciava o erro. Ele promoveu o evangelho genuíno, combateu a heresia como? Pregando Cristo crucificado, mas ressurreto dos mortos. Aquele que venceu por ti. Aquele que está à destra de Deus e guarda você. Apesar do caos que o mundo vive, Ele controla todas as coisas. Nós temos que ter cuidado com as heresias. Nós, preste bem atenção nesse ponto, igreja. Nós não temos relações públicas com outras pessoas para adaptar o evangelho. Não, eu vou repetir. Nós não temos e nós não mantemos relações públicas com outras pessoas para adaptarmos o evangelho. Não. Por causa de pessoas, não. Nós não mutilamos o evangelho. Não, por causa de pessoas, não. Nós pregamos o evangelho genuíno, o evangelho da cruz. E minha intenção é que você saia daqui nessa noite incomodado. Por quê? Porque ele vai falar dos inimigos da cruz. Olha o que ele diz aqui, verso 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eles dizem, agora digo, até chorando, que são inimigos. Os inimigos eram os próprios judaizantes, aqueles que querem incluir algo ou tirar algo desse evangelho genuíno. As pessoas são muito emocionais. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que o culto é o culto racional. Não é o culto com emoção, não, mas é o culto na razão, centrado na palavra de Deus. Os judaizantes queriam incluir outras coisas, incluir novidades. Não existe novidade maior do que a palavra de Deus sendo pregada, anunciada verdadeiramente para transformar corações, para mudar pessoas. Os inimigos da cruz, com sua falsa religião, com seu ritualismo, é isso que eles são, inimigos de Deus, com os seus métodos e meios de manipulação. A palavra de Deus vai dizer que eles são inimigos da cruz, porque eles querem incluir algo e tirar algo, e nós não, nós pregamos Cristo crucificado. Tem pessoas que dizem, isso eu acho maravilhoso, eu acho lindo isso, todas as coisas levam a Deus. Teve uma pessoa da minha família que disse isso essa semana, aí Cristiano estava me dizendo, né? Todas as coisas levam a Deus. Aí eu disse, é verdade. Não é verdade? Vamos ler. Volte um pouquinho, capítulo 2, Filipenses 2, 10 e 11, você vai ver que tudo leva a Deus mesmo, mas você vai ver o que é que vai acontecer. Capítulo 2, verso 10 e 11, eu vou ler, os irmãos só acompanhem comigo. Olha o que é que ele diz, olha o que é que ele diz aqui, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Ele diz assim, ó, 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Todas as coisas levam a Deus mesmo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só que há um porém aqui. Sabe o que é que vai acontecer? Haverá separação, direita, esquerda. Vinde benditos, apartai-vos de mim. Então tudo leva a Deus mesmo, mas para a salvação ou para a condenação. Eu disse, ela esqueceu disso, eles esqueceram disso. E quando eu for lá, eu vou ler o texto, aqui ó, tudo leva a Deus, ou para a salvação ou para a condenação. Tudo está no seu controle. A natureza pecaminosa do homem, ela entra em extremos, é um perigo. As nossas paixões do coração, esses falsos homens, falsos profetas, o seu legalismo que traria o que? Automaticamente, o legalismo, sabe o que é que trazia? Dentro dessas igrejas, algumas igrejas que Paulo falavam, ou que ele implantou, o legalismo trazia a libertinagem. Há uma diferença mínima entre o sagrado e o profano, por isso nós temos que vigiar, meus irmãos. É muito fácil você transformar a liberdade cristã em libertinagem.
em você adorar outras coisas, outros deuses ou o seu próprio eu. Somente Cristo é o farol que guia toda a sua igreja no meio dessa escuridão que o mundo está. Somente Cristo. Com a morte de Cristo, o véu se rasgou e Ele nos dá autoridade de ir diretamente a Ele, através da sua palavra. E Paulo aqui, ele falava em lágrimas. Olha o que é que ele diz aqui no verso 18. Eu falo isso em lágrimas, verso 18. Olha o que é que ele diz aqui no verso 18. Capítulo 3, verso 18. Volte sua Bíblia. Capítulo 3, verso 18. Olha o que é que ele diz. Paulo, ele diz assim: pois muitos andaram entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando em lágrimas. Paulo sabia o que ia acontecer com aqueles homens. Por isso nós não deixamos de falar com firmeza e amor nessa igreja, não. Nós exortamos, nós confrontamos o pecado aqui com clareza, com os argumentos irresistíveis da palavra de Deus. É assim que nós fazemos aqui nessa igreja, nessa casa de oração. Argumentos que emanam da palavra de Deus, que vem do céu com autoridade, mas nós choramos pelas ovelhas de Cristo, principalmente aquelas que se desviam, aquelas que não obedecem. O pastor aqui já falou várias vezes: não vá, é um abismo que está puxando, que está chamando outro abismo. Sabe o que é que elas fazem? Vão, caem, voltam, pela graça de Deus, voltam todas enfaixadas, mas voltam, porque Deus é gracioso. Nós temos que ter cuidado, porque quando a liderança fala, a liderança exorta, é uma exortação em amor. Nós queremos trazer e falar que as pessoas possam se arrepender. O meu modo de falar é para que traga arrependimento e volta, e que você olhe para Cristo e continue olhando para Cristo. E nós ficamos entristecidos, a igreja, quando alguma ovelha se perde, quando ela se desgarra do meio do povo de Deus, e já aconteceu muitas vezes aqui, e o perigo disso é acontecer a apostasia, o abandono geral. Por isso nós temos que ter cuidado com os falsos ensinos. O apóstolo Paulo aqui, ele é severo, ele vai dizer que o destino deles é a perdição. Verso 19, qual o destino? Eu vou dizer uma coisa para vocês, antes de ler: dos enganadores e dos enganados. É isso aqui que o apóstolo Paulo diz: o destino deles é a perdição. Se Deus não abrir a mente deles, eles são responsáveis. Os enganadores já são, mas aqueles que estão sendo enganados também, porque eles não podem dizer que não ouviram falar de Cristo, que não ouviram a verdade de Cristo. E Paulo aqui traz palavras duras, característica de pessoas que vão se perder com o tempo. Olha o que é que ele diz, a primeira coisa que ele diz aí: o destino deles é a perdição, é a condenação aqui. A perdição, a palavra é a condenação, porque eles estão no erro, estão ensinando o erro, e os enganadores, eles entram nisso, e os enganados também, porque eles estão em busca de algo que não é o Cristo verdadeiro, o Cristo das Escrituras Sagradas. Por isso que aqui vale para todos, para os enganadores e para os enganados, não só para os falsos profetas. Eu já trago como aplicação: o destino deles é a perdição. O apóstolo Paulo fala na parte B: o Deus deles é o ventre, eles só pensam no umbigo deles. Terceira coisa que Paulo diz: a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Libertinos dentro da igreja, que trocam a glória de Deus, que trocam a santidade de Deus, deviam se envergonhar. E ele fecha dizendo 4 coisas aqui no final: visto que só pensam em coisas terrenas. Eles não estão olhando para as coisas espirituais, os enganados e os enganadores, não. Por isso eles se perdem, porque eles deixam de olhar para Cristo. A igreja se torna um comércio para eles, e há os clientes vão junto. A avenida é para todos, a avenida é larga. Há tempo, ainda vivemos no tempo da longanimidade de Deus, a paciência de Deus aqui na terra.
a esperança. Eles estão, aqui o apóstolo Paulo vai dizer que eles estão encurvados para o próprio ventre. Aqui a palavra é umbigo, para o próprio umbigo, para a própria barriga, ou então a palavra vai mais longe, para o próprio útero. Eles só olham para eles mesmos. O Deus deles é a vida deles, é isso. O Deus deles é o ventre deles, é o Deus deles. Eles querem viver para si, são adoradores de si mesmos. Os clientes e os enganados e os enganadores. O destino deles é a perdição, é isso que o apóstolo Paulo diz. Lá no final, a glória deles está naquilo que eles deviam se envergonhar. Muitos escarnecem o nome de Deus, serão julgados, condenados. Eles invertem os valores da sociedade, uma sociedade hoje decadente e doente. Eles festejam a festa da carne, a festa da imoralidade, como se não fosse nada, como se fosse normal. A festa do diabo, a festa de Satanás. Isaías, ele dá um grito de ai para esses que invertem a verdade de Deus. Coloque bem aqui, Amanda, por favor, Isaías 5:20. 5:20, eu gostaria de ler com a igreja. Quem troca a verdade pela mentira, quem troca as trevas pela luz. Vamos ler num só sentido aqui, Isaías 5:20. Isaías 5:20. Vamos ler, igreja. Esse ai aqui é um ai de juízo, tá? Só para a igreja entender. Eles invertem a verdade de Deus. Vamos ler, igreja. Ai dos que... Esse ai é de juízo. Aqueles que mudam a verdade de Deus, ai daqueles. O profeta Isaías está dizendo, ai daqueles que ao mal chamam de bem. É isso que eles estão vivendo aí. Está tudo normal. A decadência, a imoralidade. E ao bem chamam de mal. Eles trocam a verdade, invertem. Que fazem das trevas luz. E da luz fazem trevas. Mudam a verdade de Deus. Que mudam o amargo. É o amargo, é o veneno que está matando, mas eles mudam e dizem que é doce. E verdadeiramente é doce. Mas quando cai dentro do estômago, vira um câncer. O doce e o doce mudam em amargo. Eles invertem. E você está vendo aqui que é tudo invertido. Eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Eles trocam a verdade de Deus pelo mal. É isso assim, é assim que eles fazem. Por isso que no começo do verso 19 ele diz, o destino deles é a perdição, serão condenados, serão julgados, não há salvação fora da verdade, e a verdade é Jesus. Somente Ele salva, somente Ele restaura, somente Ele renova a sua fé e a sua vida. Creia nele nessa noite. Um abismo chama outro abismo. Um abismo, a heresia, o caminho da heresia vai ser despejada no lago da perdição, no lago do enxofre, no abismo eterno. O lugar dos hereges é a perdição. Mas eis a boa notícia, pastor, tem boa notícia? Tem. Ele vai dizer que nós somos cidadãos de onde? Do céu. Do verso 20 ao 21. Ele traz aqui 3 fatos. 3 âncoras da nossa alma, 3 âncoras da nossa esperança. Verso 20, o primeiro. Ele vai dizer onde é nossa pátria, meus amados. É nisso que nós nos regozijamos nessa noite, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria é celestial. É interessante a palavra pátria aqui. Esse termo grego só tem aqui, nessa passagem. Que quer dizer, que significa a conduta do crente. Esses crentes de Filipos, eles eram tão honrados que a conduta deles na terra seria a mesma conduta que eles haveriam de ter no céu. Homens honrados, por isso que nós somos cidadãos celestiais, cidadãos do céu. Eles viviam na terra como já estivessem no céu, e é assim que eu e você temos que viver, porque nós temos a garantia.
A nossa conduta, a nossa moral, a nossa decência hoje tem que ser de cidadãos celestiais, cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma pátria. A nossa pátria é celestial. Por isso que a nossa conduta aqui hoje vai reverberar por toda a eternidade. É interessante que Filipos, essa cidade, era uma colônia de Roma. E a igreja hoje, pastor, é uma colônia dos céus. A primeira igreja batista em Araripina é uma colônia celestial, que herdará os céus. Nós somos uma colônia dos céus, cidadãos celestiais. Nós temos uma embaixada aqui na terra, e essa embaixada é a embaixada de Jesus Cristo, onde nós pregamos o evangelho que salva, que redime, que restaura e que renova pessoas, que tira do abismo, que tira da escuridão. Essa embaixada tem essa mensagem para pregar: Deus amou o mundo no amor do Pai. É isso que nós temos que fazer, a embaixada na terra. Por isso você tem que se desapegar. Desapegue. Peregrinos não têm casas, peregrinos vivem em tendas. Em tendas. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer que o nosso nome já está arrolado no livro do céu, está registrado no livro da vida, e é isso que vai determinar a sua entrada na Nova Jerusalém Celestial, na Sião Celestial. É interessante que o escritor de Hebreus, ele traduz o Antigo Testamento. Ele vai dizer que Abraão, por causa da expectativa de morar nas cidades de fundamento, ele se contentou viver em tendas. Em tendas, ele vivia numa tenda, porque ele aguardava a Nova Jerusalém Celestial. O escritor de Hebreus vai dizer que Moisés abriu mão de todos os tesouros do Egito, todos os tesouros do Egito, por causa da recompensa celestial. É isso que o escritor de Hebreus vai dizer. E é assim que nós temos que viver, com o pé na terra, com a colônia batista, embaixada aqui na terra, mas com os olhos no céu, olhando para Cristo, não tirando os olhos dele, meus irmãos, não, olhando para Cristo, olhando. Tendas, que nem Abraão, nós vivemos em tendas. As tendas serão recolhidas, para onde, pastor? Para o céu. Esse corpo aqui será recolhido para o céu. O céu é um lugar, é um estado de bem-aventurança eterna. Aí lá sim, aqui é um vale de lágrimas ainda, mas lá sim, como cidadão dos céus, jamais sentiremos dor, lágrima, luto, pranto, nem morte, porque a morte já foi vencida pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele venceu por mim e por você. E nós temos que ter o segundo ponto: a nossa esperança tem que estar na segunda volta de Cristo. Olha o que ele diz aqui: pois a nossa pátria está no céu. Vamos ler aqui, igreja. De onde também? Essa palavra aqui, aguardando, aguardando, sublinhe ela aí. Aguardando a segunda volta de Cristo, aguardando o nosso Senhor, aguardando o nosso Salvador, que voltará para buscar quem? A sua igreja, aquele que vem sem demora, aquele que vem, aquele que ele vai fuzilar o céu, virá em glória, majestade e poder. Ele vem, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é Senhor, aquele que venceu a morte, e ele voltará para buscar a sua igreja. Ele vem, ele está no céu reinando, ele está em poder de honra, autoridade, poder, majestade. E também ele tem um livro da tua história nas mãos. Ele governa a tua vida, ele governa a tua casa, ele governa a tua família. Ele vem sem demora. Ele é o método e o meio da nossa esperança. A igreja é a comunidade da esperança, a comunidade da fé. Nós não tiramos os olhos dele, porque ele vem. Os olhos na terra, os pés na terra e os olhos no céu. É assim que nós vivemos. A igreja, ela tem que viver. A maioria dos autores vão dizer isso, como se fosse a última geração, que já aguarda a volta do Rei da Glória. Ele haverá de voltar
E nós temos que viver como ele estivesse voltando, o rei está voltando, a trombeta já está soando, o Messias, o Salvador, voltará para nos buscar com seu agir santificador, purificador, redentor e salvador. É isso que nós temos que viver, é assim que nós temos que fazer. Viver como a última geração que aguarda a volta do rei, aguardamos o Salvador, aguardamos o nosso Senhor, Jesus Cristo, aquele que pagou completamente o preço dos nossos pecados. E ele termina dizendo e falando da nossa glorificação, no último versículo 21, olha o que é que ele diz: o qual, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Nosso corpo ainda sofre humilhação, sofre doenças, sofre a morte, mas olha o que é que ele vai fazer: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Aquele que transformará o nosso corpo vai ser transformado. A trombeta já está tocando, a trombeta já está soando, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, o nosso corpo de humilhação, que hoje ainda é fraco, cheio de cabelinho branco já de um lado e do outro, sujeito à morte, à fraqueza, à enfermidade, será revestido da imortabilidade, incorruptibilidade. É isso que Cristo está falando aqui, o qual será transformado o nosso corpo de humilhação, que ainda tem agonias, que ainda tem depressão, que ainda tem angústia, que ainda passa pelo vale da sombra da morte. Ele fará tudo isso. Como ele fará tudo isso? Olha o que é que ele diz aqui: segundo a eficácia do seu poder. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, muito mais. A eficácia do seu poder, a eficácia do seu poder, ele já está em ação, em seu exercício, em seu poder. E ele usa um termo aqui, subordinar. Isso é incrível. Ele colocará todas as coisas debaixo do seu pé, do estrado dos seus pés. Todas as coisas ele usa o subordinar, do pequeno ao maior. Todas as coisas apontam para ele. Por isso que todas as coisas levam a Cristo. Ele organizará, colocará em ordem, subordinar, a palavra no grego é esse. Ele colocará em ordem todas as coisas, do inferior ao superior. Ele ajustará tudo. Não há nada impossível para Deus. O que é que está acontecendo com a tua vida hoje? Deus é o Deus do impossível. Ele tem feito grandes coisas, ele continuará fazendo grandes coisas na nossa vida. É isso que ele vai fazer na tua vida e na tua história, mas você tem que confiar nele, continuar olhando para ele, não tirar os olhos dele. Ele transformará, subordinará todas as coisas e transformará o nosso corpo num corpo imortal, num corpo incorruptível. É isso que ele vai fazer. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. A palavra de Deus nessa epístola vai dizer que ele exaltou. Ele está num estado de autoridade. Ele está à destra de Deus, ele governa todas as coisas, ele está no controle. Nada pega Deus de surpresa, nada pega Jesus Cristo de surpresa. Ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele é o único mediador entre aqueles que estão aqui na terra. Ele é aquele que faz a ligação no céu. Ele está no controle de todas as coisas, porque foi ele que te substituiu naquela cruz ali, a cruz do Calvário. Por isso ele é teu Salvador, teu Redentor, um Deus de vivo, não um Deus de mortos. Ele é o teu exemplo de vida a seguir. Igreja, líderes, essa aplicação é para você. Não busque, não busquemos, não. Poder, não. Prestígio, não. Nem muito menos nossos próprios interesses. Porque o nosso coração é enganoso, vaidoso. Às vezes um elogiozinho nós pensamos que somos algo. Não. Cuidado.
Não busquemos poder, prestígio, não, nem os nossos próprios interesses, porque o nosso coração é enganoso, sujeito à vaidade. O sábio vai dizer sobre tudo que deve guardar: guarde o teu coração, guarda o teu coração. Cuidado, igreja do Senhor. Terceiro, tudo que venhamos a fazer, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Que nós possamos olhar para o interesse dos outros, começando por essa campanha de missões mundiais que nós estamos aqui hoje, iniciando. Meus amados irmãos, para você, que Deus possa te conceder graça nessa noite, que Deus possa te conceder misericórdia, que eu e você possa olhar para o que foi dito aqui, olhar para a cruz de Cristo, mas estar com os olhos no céu, mas com os pés firmados aqui na rocha eterna que é Cristo Jesus. Que nós possamos ser obedientes, que Deus possa abrir o teu coração através dessa pregação, aplicar essa palavra no teu coração, que você possa crer, se arrepender de seus pecados, que você possa vir até Cristo, dando passos de fé. Ele já pagou o preço do teu pecado na cruz do Calvário. A tua parte é se arrepender e crer que Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Diferentemente de algumas seitas que tem aí, para os testemunhas de Jeová, Ele é somente a primeira criatura criada. Para os mormons, não fiquem surpresos, Ele é um polígamo, que foi casado com Marta e com Maria. É irmão de Satanás e filho de Adão. Para os adventistas, Ele é apenas o anjo Miguel. Para os budistas, Ele foi um grande homem e um bom homem. Para os muçulmanos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele é apenas um profeta. Mas para nós, os cristãos, Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que pagou completamente os nossos pecados. Para Isaías, Ele é o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, a raiz de Davi. Para João Batista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Jó, Ele é o Redentor que vive e que reina para todo sempre. E para nós, Ele é o Filho do Deus vivo. Está com a sua igreja na sua mão, que controla a sua igreja, que controla as nossas vidas, que conduz a nossa história. Continuará, que vai subordinar, organizar todas as coisas de acordo com o seu tempo. Ele é Deus. Ele vem sem demora. Ele vem sem demora. Não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. Está afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje à noite, e você se reconciliar com Ele. Estou afastado, pastor. Ele não está nem aí para o que foi que você fez. Ele quer que você veja: pastor, eu estou no vale da sombra da morte. Ele vai lá, te busca, te pega pelas mãos. Ou então, se você nunca teve verdadeiramente uma experiência com Ele, entrega a tua vida a Ele nessa noite. Você tem essa oportunidade, mais uma oportunidade, de crer em Jesus Cristo, no Redentor que vive e que está com a sua igreja na sua mão. Não perca a oportunidade. Deus está ainda querendo salvar pessoas. Chegará um tempo, parece até um provérbio, chegará um tempo que não dará mais tempo, meu amado. É hoje. Ele vem, Ele virá num piscar de olhar. Você não sabe o que é que vai acontecer quando sair dessa igreja. Você tem que se entregar, se render a Jesus Cristo. E isso só acontece se o Espírito Santo de Deus se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você sentiu esse desejo no coração, não perca tempo, entrega a tua vida a Jesus hoje, para que haja salvação na tua casa. Começa por ti, pode começar por ti hoje. Deus está te chamando hoje, nesta noite.
Cantemos com o Ministério de Louvor, logo em seguida a gente ora. Sua noiva, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é
é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Mais uma vez vamos declarar somente à igreja que o nosso Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o Meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. De Cristo. Foi nessa cidade onde, na última falta de esperança de um carcereiro, onde Paulo e Silas foram presos, era aqui nessa cidade de Filipos. Paulo e Silas louvaram a Deus, a prisão veio abaixo, o carcereiro saiu correndo, ia se suicidar, e Paulo disse: não vá, não faça isso. E ele olha para Paulo e para Silas e disse: o que é que eu preciso para ser salvo? Jesus disse: crê no nosso Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É isso que Paulo diz e é isso que ele está dizendo para você nessa noite. Que você crê de todo o seu coração. Se o Espírito Santo fizer a obra na sua vida, no seu coração, se você crê verdadeiramente nele, você será salvo. E você pregará para a sua casa e sua casa será salva. E você poderá dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém nessa noite que entendeu a palavra de Deus, quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar. Se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém convencido, com convicção, não emoção. O louvor é lindo, mas tem que ser uma convicção do coração. Eu creio como o carcereiro creu, e o carcereiro foi salvo. Há alguém nessa noite? Se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Se você tem plena convicção que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, há alguém nessa noite com convicção? Há alguém? Levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Há alguém? Não se envergonhe, Deus não se envergonha de você. Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, porque tudo o que aconteceu aqui foi para a glória do teu nome, para a exaltação do Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que o Senhor possa aquecer o coração de cada um que se faz aqui presente, renovar a nossa fé, a nossa esperança, que nós possamos sair abastecidos, ó Deus, da tua palavra que foi pregada, anunciada, falada hoje aqui nessa noite. Que o Senhor vá de encontro com aqueles que estão enfermos, cansados, sobrecarregados, levantando, colocando de pé o cansado, o abatido, renovando as forças daqueles que estão fracos.
trazendo esperança e aquecendo o coração daqueles que estão doentes espiritualmente, mentalmente ou até fisicamente. Vai de encontro, Senhor, com cada um. O Senhor pode fazer muito mais do que pensamos, ó Deus. O Senhor é Senhor para a glória de Deus. O Senhor tem a nossa história gravada, ó Deus, nas palmas das suas mãos. E nós cremos no teu agir, Salvador, Redentor. Que nós possamos ter um restante de semana abençoada e abençoadora na tua santa e bendita presença, Pai Santo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito e a sua santa presença esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.